Bom, agora a gente vai direto para Brasília, porque o presidente do Senado está falando ao vivo numa coletiva de imprensa. Neste momento, vamos acompanhar, temos imagens, então, olha só, Rodrigo Pacheco, vamos ver o que Pacheco está falando neste momento. Após as eleições, o que se percebe é que a verdadeira vontade do Senado Federal, expressada nessa reunião de líderes, e por esse encaminhamento que eu dei como presidente do Senado, não é a ótica de se prejudicar ou de se beneficiar o governo, ou de se prejudicar ou beneficiar a oposição, muito menos os lados eleitorais de uma disputa eleitoral. É um encaminhamento lúcido, ponderado, muito lógico até, de que as CPIs podem existir, mas esse é um momento que não é adequado para fazê-las. Então eu considero que nessa ótica não há uma vontade deliberada, manifesta e mesmo oculta de se favorecer ou de se prejudicar o governo ou a oposição. É o que se precisa fazer no Senado Federal. Uma decisão que precisou ser tomada e que foi muito bem tomada pelos líderes partidários. Presidente, o senador Randolfo disse que vai ao Supremo e o senhor não leu o requerimento. O senador não faz o requerimento amanhã. Mas ele iria também ao Supremo se os líderes não indicarem os nomes. O Supremo, alguma decisão do Supremo pode de alguma forma forçar essa indicação? Eu considero que o precedente do Supremo Tribunal Federal, inclusive que ocorreu na CPI da Covid, cujas circunstâncias eram completamente diferentes das atuais, na CPI da Covid, o fato da presidência do Senado não ler o requerimento se dava em razão do momento excepcional da paralisação, inclusive do funcionamento do Senado, e morriam àquela altura no Brasil mais de 4 mil irmãos brasileiros. Nós entendemos que não era o momento de fazer a leitura da CPI. O Supremo Tribunal Federal entendeu de modo diverso e instou o Senado Federal, a presidência do Senado Federal, a fazer a leitura do requerimento e, consequentemente, instalar a CPI. Aquela é uma situação um tanto diversa da situação atual. Nesse momento, nós não temos uma situação de excepcionalidade. O requerimento será lido, ou seja, o papel da presidência será cumprido com a leitura dos requerimentos. Os blocos e partidos políticos serão instados, através de seus líderes, a fazerem as indicações dos membros, mas há um acordo de líderes, de maioria de líderes, que a instalação, a partir da indicação desses membros, se dará no momento oportuno. Não há uma recusa da presidência, nem há uma recusa dos líderes partidários em indicar membros, não, absolutamente. Apenas a informação de que essas indicações se dará num determinado período de tempo. Presidente, só uma dúvida. Por que o senhor ainda não leu esses outros dois requerimentos que foram protocolados em abril? Na verdade, de fato, requerimentos já anteriores não foram lidos porque não havia, embora houvesse o preenchimento dos requisitos, como está se constatando hoje, que há o preenchimento dos requisitos, o requerimento da CPI do MEC, feito pelo senador Randolfo Rodrigues, é que suscitou a manifestação dos senadores no sentido de que, se for ter uma CPI, que tenha todas as outras. Até então não se falava da instalação de CPIs no momento pré-eleitoral. Quando se coloca carga numa CPI específica, é natural que os senadores, autores de outros requerimentos que preencham também os requisitos, queiram fazer valer os seus direitos, que são absolutamente legítimos, de terem também as suas CPIs instaladas. E isso é que acabou desaguando nesse entendimento de hoje. 5 requerimentos que devem redundar em 4 comissões parlamentares de inquérito, mas cuja instalação e indicação dos membros pelos líderes se dará após as eleições. Presidente, o regimento... Aqui é diferente da Câmara, né? Na Câmara tem a questão da antiguidade. Aqui não tem, né? Pode ser, se a maioria dos líderes decidir, pode estar... No regimento da Câmara existe essa questão da cronologia, do número máximo de comissões parlamentares de inquérito. O Senado não exige isso. Há até uma tendência da presidência de decidir que não há essa cronologia, não há essa obrigação de se obedecer à ordem preferencial de quem entrou primeiro nesses requerimentos, mas há um sentimento da presidência de isonomia, de tratamento igualitário entre os senadores, porque se todos os requerimentos têm fatos determinados, têm assinaturas, têm orçamento, têm prazo definido, preenchidos os requisitos, todos naturalmente têm que ser lidos em pé de igualdade. Então essa é uma lógica isonômica da presidência do Senado. De fato, não há essa cronologia imposta no regimento do Senado. Nós temos uma grande expectativa da votação dos vetos que trancam a pauta. Há outros vetos também que devem ser deliberados pelo Congresso. Eu quero dizer que nós faremos a sessão hoje, até estou um pouco atrasado para o início dela. Nós vamos iniciar agora, nesse instante, a sessão do Congresso Nacional. E havendo necessidade de desdobrar essa sessão para o final dessa semana, quinta ou sexta-feira, nós continuaremos a fazer para deliberar todos os vetos. Há PLNs também pendente de apreciação pelo Congresso, e a própria votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós também vamos nos incumbir de poder apreciá-la antes do recesso.
Presidente, o regimento do Senado diz que o prazo da comissão parlamentar de inquérito não pode ultrapassar o período da legislatura em que ela for criada. As eleições elas terminam em 30 de outubro e o prazo da CPI, no caso, é de 90 dias. Então, se ela for instalada depois das eleições, na prática não pode inviabilizar essa CPI? Na verdade, depende se as eleições terão segundo turno, se não terão segundo turno. Eu não considero que fiquem inviabilizadas. Haverá o tempo necessário para poder fazer um relatório. E, obviamente, chegando ao final do ano, uma CPI em curso, havendo a necessidade de se dar continuidade à investigação que esteja sendo bem sucedida, naturalmente que o Senado tem os instrumentos próprios para, no início da próxima legislatura, também dar continuidade às comissões parlamentares de inquérito. Sobre a LDO, tem alguma definição de quando o senhor deve colocar na pauta? Não será hoje, não será hoje, para que as lideranças, os senadores, deputados possam ter uma profundidade maior numa lei que é altamente complexa, um projeto que é muito extenso. Então, nós devemos fazer como um último ato do Congresso Nacional, que eu espero que possa ser ao final dessa semana ainda. Se não for possível, ainda temos a próxima semana para apreciar a LDO. Obrigada. Bom? Obrigado. E presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando sobre essas questões aí que envolvem a abertura de CPIs, entre elas a CPI do MEC aí, e que o presidente Pacheco então definiu aí com as lideranças do partidos que a abertura mesmo dessas CPIs vai ficar para depois das eleições.